Que ele chegou. No programa de hoje, o homem da lei que não dá mole pra vagabundo. O não cumprimento depois que o criminoso é condenado. O secretário de Segurança de São Paulo vem dar dicas para evitarmos assaltos. O cara veio assim, ó. É porque ele pegou. Aí sim. Palmas para Guilherme Derrite. Fala, Derrite. Você viu que agora lá o PSOL, lá foi o PSOL, né? Eles não querem que chame Polícia Municipal. Chama como? Eles mudaram agora. Não, pode ser polícia agora, que é GCM, né? Tinha um nome. Era GCM, é. E agora pode ser polícia. O que você acha? Pode ser polícia? Eu acho que essa discussão ela é a menor de todas. O principal é que eles já reconheceram, tiveram reconhecimento do seu trabalho por meio da Lei 13.022, reconhecida no passado, e agora a decisão do STF só sacramentou aquilo que já vinha sendo feito, que as guardas municipais podem atuar como polícias municipais, podem realizar prisões, podem atuar no policiamento preventivo. E no final das contas, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: deixando um certo corporativismo de lado, seja de qualquer das instituições, inclusive da instituição da minha origem, que é a Polícia Militar, eu faço sempre a pergunta: o que é melhor para a população? Então, para a população não interessa se vai ser a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, se vai ser Polícia Municipal que vai prender o criminoso, que vai proteger ela para evitar que um crime aconteça. O importante é que faça. Então, sempre fui um apoiador das guardas municipais, e se essa questão da nomenclatura for sacramentada, eu acho que eu não vejo problema, respeitadas as missões principais da Constituição e da lei. Boa. Acho que isso é o de menos. Boa. Perguntas. Eu queria perguntar aqui pro Derrite aqui. Quem pegou? É o professor Vila. Queria perguntar o seguinte: Professor Vila. O senhor é bolsonarista, né? O senhor é bolsonarista, a gente sabe muito bem. E eu queria saber para 2026, porque estão falando que o senhor vai ser já é pré-candidato, porque eu tenho minhas fontes nos partidos. Já é pré-candidato ao Senado de 2026. Queria saber do senhor se isso é verdade ou não, o que isso tem de verdade e tal. Acho que, não digo pré-candidato, mas foram feitas pesquisas, né? A última da Paraná Pesquisa aponta o deputado Eduardo Bolsonaro como o primeiro colocado, naturalmente, o deputado federal mais votado da história do Brasil, e eu em segundo, para uma eventual disputa ao Senado. Eu encaro isso eu fico feliz, porque não deixa de ser um reconhecimento por parte da população do nosso trabalho como parlamentar, como deputado e como secretário agora. E tendo em vista que são 2 vagas, eu acho que no estado de São Paulo, por conta principalmente do interior, que majoritariamente é um povo conservador, nós temos a real possibilidade de, pela primeira vez na história, elegermos 2 senadores conservadores, enfim. Então, mas isso quem vai decidir é o grupo político que eu pertenço, que passa... Não, mas você tá forte. Estão falando até que você vai sair para... Se o Tarcísio for para presidência, se o Tarcísio for para presidente, diz que você é o cara... Governador. Do governo. Por isso que estão te batendo. Você sabe disso. Pode ser, mas a política ela muda em 30 minutos, muita coisa acontece. Faltam 2 anos ainda, eu estou focado em continuar fazendo as entregas da gestão, melhorar cada vez mais a segurança pública da nossa população, do estado de São Paulo, e lá na frente a gente vai colher os resultados desse trabalho. Mas você pode ver, o cara que falar, o presidente, o cara que for mais na segurança pública, ele leva essa eleição. Exato, porque é uma coisa... É um tema que Só hoje... que agora, você pode ver, tá todo mundo falando de segurança, porque todo mundo já sacou isso aí. Mas porque tá uma porcaria também, né? Com todo respeito, né? Não o seu trabalho, Derrite, mas a gente sente a sensação de insegurança. É a fragilidade que a gente comenta aqui há muitos anos no Pânico, a fragilidade da própria legislação. Nós tivemos uma operação Carnaval agora, que foi um sucesso, um aumento de 32% dos foliões nos blocos aqui. São milhões e milhões de pessoas que vieram para o maior carnaval de rua do mundo, que é o Carnaval de São Paulo, já superou de Salvador e outros tantos. E nós tivemos uma redução de 37% dos roubos de celulares, que era o maior problema do início da nossa gestão. E tudo isso aconteceu por várias estratégias que foram implementadas. Desde a Operação Adaga, que nós retiramos 10 mil procurados por crimes patrimoniais, roubo e furto das ruas, antes da Operação Carnaval, semanas antes. Nós implementamos aumento de efetivo da Polícia Militar, policiais em estações elevadas para ampliar o poder de visualização. O uso de drones começou em 23, em 25 nós utilizamos muitos drones para ter uma visão privilegiada, e o criminoso, aquele que está infiltrado no meio lá dos foliões, não percebe a presença do drone. E o terceiro ponto, o quarto ponto que ganhou muito destaque, foram os policiais infiltrados, disfarçados com as fantasias. Eu acho que eles não gostam.
Os policiais? Eu acho que os policiais não gostam de Chapolin. Eles vão forçado de Chapolin. Viraliza na rede social. O Derrite que obriga de aparecer. Derrite obriga. Os caras fizeram um trabalho espetacular. Aquela dos Power Rangers que ganhou um destaque até na mídia internacional. Mas porque ela não é o simples fato da prisão. O que os policiais eles acabam fazendo é realizar a prisão desse criminoso, por exemplo, que foi detido, e na sequência da diligência foram até o endereço que ele forneceu, encontraram mais 10 aparelhos celulares, mais R$5.000 em dinheiro. Ou seja, o cara que está sendo preso ali, ele não está sendo preso por receptação, que é um crime menos grave. É preso por roubo, tem continuidade na diligência e ataca esses receptadores. Daí, na sequência dessas operações, em conjunto, na verdade, fizemos a operação Big Mobile. E essa operação recuperou na última 10.520 aparelhos celulares. Porque as vítimas, quando vão registrar lá um boletim de ocorrência, estão colocando a localização. Às vezes a pessoa é roubada ou furtada, fala, pô, mas a polícia... Eu tô falando pra polícia que o endereço tá dando ali naquela casa, por que a polícia não vai lá prender? Porque precisa de autorização judicial. Nós separamos alguns analistas de inteligência para verificar em quais endereços que davam endereços comerciais. E após meses de trabalho e de investigação, identificamos várias lojas no centro de São Paulo. Aí fomos fazer essas operações. Na primeira foram 7.000 celulares apreendidos, na segunda quase 9.000 e agora 10.520. E o mais legal, 3.000 vítimas já tiveram seu aparelho celular devolvido porque elas colocaram o número de e-mail do Mas o vagabundo vai pra rua, né? O vagabundo, a justiça tá solto, o cara que... Deixa eu perguntar. Aí é outra ponta que precisa fechar, que eu insisto tanto, na reincidência criminal, na legislação. Então essa questão do Senado, por que eu vejo como relevante? Porque o Senado tem... O voto de um senador equivale a 3 vezes o voto de um deputado, porque tem um número menor. Então é um campo que a gente precisa debater num nível estratégico. Ô, Derrite, essa questão do celular, só para não escapar, para encorajar as pessoas, sempre a gente fala, quando toca nesse assunto, anotar o número do e-mail, mesmo que a pessoa seja subtraída do celular dela, desbloqueiem. Se ela tem um e-mail, esse e-mail ele continua ali, é o RG do celular, certo? É a digital do celular. Sim, eu costumo falar que é a digital do celular. E às vezes a pessoa não vai gravar ali, mas na caixa do aparelho celular, ela vai ter. Agora, um outro dado foi que algumas pessoas que compram o celular no mercado paralelo, às vezes estão com o celular que é produto de ilícito, de receptação e nem sabem. Por isso que a gente orienta também, quando for comprar, verificar o número de e-mail e fazer uma consulta. Olha, será que esse celular é furtado ou roubado? Onde dá para consultar? É fácil? Na própria Polícia Civil você consegue essa informação. Mas o mais importante, caso de extravio, furto ou roubo de celular, registre o boletim de ocorrência, conste o número do e-mail, porque você pode ser surpreendido positivamente com a ligação de um policial dizendo que recuperou seu mas é um absurdo. Pô, não atiraram aqui na vice-cônsul da Colômbia? Que na 9 de julho, ontem. Ontem. O cara meteu bala. Os caras aqui na 9 de julho, ele vem... nem aí. Porque para o trânsito, ele vem no carro, ele vem no Uber, o caramba, ele vai no vidro de trás, bate com a mão e rouba da mulher. Eu tava correndo, eu vi isso. Eu não consegui fazer nada, Derrite. Eu fiquei com o cu na mão. Eu falei, eu vou gritar. Eu não gritei. A reação que você tem, reação que você tem é horrível. Porque eu vi o cara, eu vi ele fazendo, ele falou, pô, 3 metros de mim. Eu falei, vou sair correndo. Eu falei, não, mas se ele tiver armado, ele vai me matar. É isso aí. Você não faz nada. Olha, são 3 pontos pra gente analisar nessa ocorrência aqui da 9 de julho, da vice-cônsul, né, da Colômbia. O primeiro ponto é que a polícia agiu rápido e prendeu o criminoso. Isso é importante dizer. O segundo ponto, você tem toda a razão, que é aquela questão que a vítima, que a pessoa, o cidadão comum, ele fica com uma certeza da incapacidade de poder reagir. Mas o terceiro e mais importante ponto, é o que eu tô sendo chato, mas é o ponto que vai resolver o problema. Só na nossa gestão, 2023 e 2024, quantas vezes a gente prendeu esse criminoso que foi preso? Você fala lá na imprensa, você fala isso. 6 vezes. Esse cara que atirou na vice-cônsul, 6 vezes foi preso. Ele foi preso por homicídio. Não é qualquer. E ele estava na rua atirando numa vítima. Independente de exercer um cargo que é uma autoridade diplomática, mas é uma vítima. A vítima não tem sexo, não tem cor, não tem ideologia. Vítima é vítima. Por isso que eu falo que segurança pública é suprapartidária. Ninguém vai perguntar para uma vítima se vota no Bolsonaro ou vota no Lula. Vai roubar e pode efetuar um disparo. A gente tem que trabalhar nesse último ponto que é o mais estratégico. Quando a gente fazer com que o preso condenado cumpra a sua pena,
pelo crime que cometeu, uma pena adequada, não alguns meses ou um ano por um crime grave e volte em liberdade, porque o criminoso dá risada na cara da lei, da polícia e da população. Esse caso é um exemplo típico. Ele foi preso 6 vezes e atirou, ou estava envolvido no assalto que... Então, mas é que a justiça trata o bandido como se fosse bonzinho, como se fosse um coitado. Vítima. Solta, né? Um coitado. Também tem Agora, quando assaltaram a Globo, pega lá a manchete da Globo. Assaltaram a eles Bandido. Não. Não é suspeito, o site do G1 é bandidos assaltam a Globo. Quando um policial acerta um bandido, policial mata homem. Pega lá pra você ver. Quando foi dentro Os da pesos Globo, e as medidas. Quando foi dentro da Globo era bandido. Ladrão, mas essa é a imprensa. Mas acho que a população, ela tá... Mas é porque você quer ser candidato. Se não fosse queimar candidato, você acha? Se você não fosse candidato... E assim, Emílio, de verdade, eu tô muito tranquilo, porque essa questão da futuro político pertence às decisões que o grupo político que eu pertenço vai decidir lá na frente. E esses ataques que aconteceram, em parte, houve erros em algumas ocorrências policiais, sim, a gente reconhece, a gente tenta mitigar esses erros, fazer treinamento, reciclagem. Agora, muitas vezes, os policiais são atacados, quem exerce a função, aí, no meu caso, secretário, atacado de maneira covarde, e, na verdade, não reverbera mais a população. O que eu quero dizer que é o seguinte... Eu, inúmeras vezes, entrei em restaurante ou no shopping com a minha família e tal, a população vem e fala assim, por favor, Derrite, continua, não desista, não liga porque a emissora A, B ou C, o jornal A, B ou C estão falando, porque a população sabe que existe uma mudança de comportamento no enfrentamento ao crime organizado de São Paulo. O Derrite, já que você entrou na população, é exatamente isso que eu ia perguntar para você. Exatamente. A população sabe, não, a gente consegue arrumar isso no legislativo, colocando as leis mais duras, passando isso para melhorar a segurança pública. Na sua opinião, a população tem ciência disso e está se preparando para 2026, principalmente para o Senado, logicamente tem outras pautas, mas da segurança, para eleger os candidatos, claro, mas a direita por conta da segurança pública? Não, acho que isso é um processo, acho que está mudando, de 10 anos para cá mudou bastante. O presidente Bolsonaro, ele de fato mudou a postura das pessoas acompanharem a política. Acho que é um processo natural, o Brasil está evoluindo, mas está muito longe ainda, porque o que nós vivemos aqui não é o presidencialismo pleno, né? É o que é chamado presidencialismo de coalizão, muito mais parecido com o parlamentarismo do que com o presidencialismo. E nesse contexto, o Congresso Nacional é o mais importante para a mudança das leis. E se você perguntar de cada 10 brasileiros em quem eles votaram na última eleição há 2 anos atrás para deputado federal, existem pesquisas que comprovam que 6 ou 7, 70, de 60% a 70% não se recorda em quem votou para deputado federal. Isso está mudando no Brasil. E por que eu falo deputado federal? Porque é quem elabora as leis que vão mudar a elaboração das políticas públicas no país. Acho que é um processo, a população brasileira está amadurecendo. Há 15 anos atrás só se falava em futebol, hoje discute muito política, só que muito na figura do presidente. Até porque existe é o presidente A, presidente B, presidente C, quem vai ser presidente, mas na verdade qualquer um que for presidente vai governar com o Congresso Nacional e vai depender desse apoio. E pode dificultar só... Pois não, você ia falar? Pode ir. A minha questão é para voltar de segurança pública. A gente precisa fechar, né, as pontas aqui. O que aconteceu com o ciclista, com o cara? Tá. Manhinha do crime. Quem é a manhinha do crime? A manhinha do crime. Que acharam o cara realmente, os motoqueiros que assassinaram o ciclista? Aquela criminosa de nome Suedna, que tem o apelido manhinha do crime, foi presa. Comprovado durante a investigação que ela era a líder dessa quadrilha que promovia e fomentava assaltos na cidade de São Paulo, entre eles o que ocasionou a morte, infelizmente, do ciclista Vitor Medrado. Durante a busca e apreensão e a prisão dela em Paraisópolis, foram apreendidas 3 armas de fogo que estão sob processo de perícia, porque fragmentos do projétil que foram encontrados no local do crime estão sendo confrontados no nosso Instituto de Balística da Polícia Científica para ver se alguma daquelas armas participou efetivamente ou se estão ainda no poder dos outros criminosos. Mas, de fato, nós estamos numa linha de investigação boa, já tem suspeita de 2 dos indivíduos, mas para isso eu tenho as minhas limitações para falar que se não pode atrapalhar na prisão. Perfeito. Mas tá na investigação. Está num caminho muito bom para pegar efetivamente, levar à prisão e à justiça aqueles que efetivamente participaram. Mas a grande líder da quadrilha é essa Suedna, que infelizmente foi presa a 3ª vez pela polícia. De novo, olha lá. 2018 presa por receptação, crime que não tem um
uma punição adequada na nossa legislação. Em 2022, ela foi presa por receptação, porte ilegal de armas e organização criminosa. Condenada a 10 anos de prisão. Se o nosso país fosse sério, 2022 condenada, até 2032 ela estaria presa. Só que, infelizmente, 2 anos depois de uma condenação de 10 anos, ela estava liderando uma quadrilha e por conta dessa atuação criminosa agora essa levou à questão morte do ciclista. Dessa mãe aí, qual a garantia que ela vai continuar presa ou tem a possibilidade de logo ela sair de novo? E como que o governo está atuando junto com a justiça para que eu não sei se é pressionar a palavra, mas para falar, vocês estão vendo o que está acontecendo? Essa pessoa foi responsável por uma morte e ela tentou assassinar outra pessoa de novo. Como que vocês têm agido com a justiça e qual a possibilidade dessa mulher estar na rua daqui a pouco? Olha, acho que a gente tem uma parceria muito grande com o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é considerado o tribunal mais linha dura do Brasil. Algumas políticas públicas foram elaboradas em conjunto com eles. Uso de tornozeleira eletrônica para caso de reincidente criminal, em especial monitoramento de criminosos que são liberados em audiência de custódia de violência contra a mulher. O caso do nosso decreto de reaproveitamento de recurso do crime organizado, a lavagem de dinheiro para reversão para as forças policiais, está andando. Então nós temos uma grande parceria. Acontece que existe a independência funcional, tanto do Ministério Público quanto dos magistrados. Então às vezes cai na mão de um juiz ali uma decisão que acaba sendo uma decisão, no nosso ponto de vista, equivocada. O que eu faço para combater isso é dar ciência para a população, coisa que ninguém fazia anteriormente. Sim. No caso da juíza que liberou na audiência de custódia o criminoso que traficava 930 quilos de cocaína, no caso do juiz que liberou 4 sequestradores que mantiveram dois adultos, um casal de idosos de 75 anos, que ficaram 9 horas vítimas de um cativeiro. Eu dou publicidade a isso e, como secretário e político, eu mostro para a população. Sim. Olha, a polícia está trabalhando, infelizmente está acontecendo. Essas ações são isoladas? São. Como que nós vamos realmente resolver esse problema? É através da legislação, porque por mais benevolente que seja o magistrado, ou o membro do Ministério Público, ou quem quer que seja dentro de um sistema de justiça criminal, ele trabalha de acordo com a lei que é posta em cima da mesa. Sim. Então, quando a gente amarrar e engessar na legislação a obrigatoriedade, por exemplo, de uma criminosa que foi condenada a 10 anos por organização criminosa a cumprir 10 anos de cadeia, juiz nenhum no Brasil vai conseguir soltar ela em tempo inferior a isso. Que tem essa progressão, né? Tem muito código, né? Tem muito código. Burocracia. Mas isso não vai mudar, né, Derrite? Vai. Você acha que vai? Não, tenho certeza. Já começou um trabalho grande. O atual presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, é uma pessoa que eu tenho muita amizade. Ele é bom, Hugo Mota? Muito bom. Não é meio somebody love? Meu garçom. Somebody love. Dois pra lá e dois pra cá. Aqui nessa mesa de bar. Mesa 7. Bate com as duas. Mesa 7 serve para o todo cavalheiro, mundo. mesa 12. Serve a mesa da direita e da esquerda. Coloquem naquela mesa boa ali, a mesa 18. Coverzinho. Olha, para ser presidente da Câmara dos Deputados tem que ser um grande articulador. Não vem não. Tem que ser articulador. Não. Mas tem que fazer pro povo. Não, mas o principal dele é que ele tem compromisso conosco. A pauta da segurança pública vai ser prioridade. Dia 25 e 26 de março agora, a Fundação Milton Campos, que é ligada a um partido político lá em Brasília, do senador Ciro Nogueira, vai realizar um grande congresso sobre segurança pública, onde nós vamos mostrar para pro presidente da Câmara, presidente do Senado, autoridades, deputados, senadores, a necessidade urgente da alteração da legislação. Então eu tenho uma perspectiva muito positiva no sentido de mudança da legislação. Já tive até uma agenda oficial com o deputado Hugo Mota presente, eu vi que o pessoal colocou. Mas o juiz não pode foto. mudar, porque agora tem um ayatolá em cada esquina tem um. Mas se a gente deixar isso bem consignado na lei, não tem juiz nenhum que vai infringir a lei. Agora cumprimento. Quer ver um dos temas que a gente tratou? 2 temas são os principais e mais urgentes. Isso é muito complexo, né? São anos e anos de estudo mas os principais. A audiência de custódia, o ideal seria acabar com ela no meu ponto de vista. Mas como a gente não vai conseguir, para conseguir pautar um tema que tenha capacidade de ser alterado no Congresso, vamos restringir o acesso à audiência de custódia para determinados crimes. Crimes como homicídio, latrocínio, sequestro, roubo, se ele for reincidente criminal, já não tem nem direito à audiência de custódia. Permanece preso e responde preso. Progressão de regime de cumprimento de pena. É inadmissível um criminoso cumprir 1/6 da pena. 2/5 da pena e ser posto em liberdade. Deveria ser justamente o contrário. Ele tem que cumprir, no mínimo, ele tem que cumprir 4/5 da pena para depois falar em progressão de regime.
Detalhe, eu sou a favor de que foi condenado a 10 anos, cumpra os 10 anos. Só assim a gente vai realmente reverter. Mas qualquer avanço nesse sentido de reincidência criminal, audiência de custódia e progressão de regime, hoje seria algo histórico no Brasil, como foi o fim das saídas temporárias. A gente tem que deixar muito bem amarrado na lei, no processo de elaboração da lei, para não acontecer o que aconteceu, a margem interpretativa da saída temporária. A gente lutou 6 anos, conseguimos aprovar, é uma realidade, já mudou a lei. Só que só vale a partir dos criminosos que cometeram o crime a partir do dia 12 de abril de 2024, que foi o dia posterior à sanção da lei, que foi 11 de abril. E tem muita gente contra, né? Principalmente da esquerda. Qual que é o argumento que o cara fala quando vai votar uma lei dessa? Olha, o cara levanta a bandeira do quê? Eles falam que é um retrocesso, que o bandido é um coitadinho, vítima da sociedade, que ele só comete o crime. Isso aí já foi comprovado, inclusive, Sami, pelo economista norte-americano Gary Becker. Sim. O crime é uma atividade econômica como outra qualquer, e quem toma a decisão de cometer um crime, o criminoso toma uma decisão racional. Exato. E coloca a baliza e custo-benefício. E aí tem uma questão também, que é assim, a chance de ser pego versus o tamanho da pena. Isso não vale só para crimes, assim, vale até para infração de trânsito. Se você tiver uma infração que a multa é baixa e uma chance relativamente pequena de ser pego, as pessoas não respeitam a lei. Então, como que você melhora isso? Ou você vai ter que ter câmeras na cidade toda para pegar o trânsito, ou você tem que ter uma pena muito alta. Nesse sentido, eu ia te perguntar, porque é muito difícil quando a gente vê esses casos que a gente chama de anedóticos, né? Que é um assassinato, e ainda que sejam muito tristes, como que tá? A gente diminuiu bastante os crimes mais frequentes, mas no caso de crimes mais duros, assim, homicídios, latrocínios, assim, esses crimes mais graves, a gente teve uma redução de mesmo tamanho, maior, menor? Teve. Nós tivemos a maior redução histórica de homicídios, desde 2001, quando ela foi computada, de homicídios, por exemplo. 2023 foi a menor, 2024 conseguimos bater o recorde. Não só isso, roubo de carga, são crimes que reduziram de maneira exponencial em São Paulo, mesmo tendo o menor efetivo da história. E o governador autorizou a contratação dos policiais, estão em processo de contratação. Nós trouxemos até os veteranos agora para trabalhar no serviço administrativo, o decreto que permite que o veterano venha trabalhar na administração, eu libero mais efetivo para a rua. E protege também o policial, em vez de ele ficar no bico, na padaria, no supermercado, ele vem trabalhar no batalhão, protegido, e o uso de tecnologia interligando os municípios que já possuem, como o exemplo aqui de São Paulo. Existe uma propaganda muito grande em cima do Smart Sampa, mas o Smart Sampa só existe porque existe o Muralha Paulista, que a base de dados é da Secretaria. Então, quando ele passa numa câmera inteligente e é detectado que ele é procurado pela Justiça, é porque a nossa base informou. Senão não adiantava nada. E aí esse trabalho conjunto que deu certo em São Paulo está dando, nós estamos expandindo para todo o interior do estado de São Paulo. Boa. E o carnaval entrou, né? Eu fui contra. Emílio não gosta. No carnaval não, pô, você vai sair com um Pelé? Eu vou sair lá com... Leonardo. Vou sair lá. Ele vestiu de Emília Pérez. E o Derrite lá na secretária falou, pô, ó o Emílio Surita ali, ó. Aí já é um problema. Emílio Surita ali. Me amplia esse Emílio Surita. É ele. Mas no carnaval, não. Essa piada foi boa, sabe por quê? Piada boa. O que vocês devem ter... porque a gente, por força de lei da Lei Geral de Proteção de Dados, eu só posso monitorar indivíduos que possuem antecedentes criminais ou pendência com a justiça. Eu não posso colocar o retrato do Emílio, criar um filtro e falar assim, ó, persegue o Emílio onde ele estiver agora. Bonitão. Por força de lei, eu não posso fazer isso. E quantas pessoas... Mas o cara fica te olhando lá. Eu sei, mas quanto bandido pegou nesse negócio? Quantos bandidos vocês pegaram? Eu não caio nessa. Muitos. Pegou pra caramba. Pegou lá o cara, pedófilo. Mas a justiça solta. Ela tá mostrando lá em Praia Grande, mostrou em São Carlos, que é o processo de expansão. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra você. Por exemplo, tem a central, a gente já mostrou. O fuzil foi lá. Foi lá. Na hora ele mostra, ele faz o quê? Toca igual em filme? É inteligência artificial. Quando ele roda a nossa base de dados, quando o indivíduo é procurado pela justiça, não depende da ação humana ficar olhando lá, identificando. Gera um alerta que automaticamente a central de inteligência, seja de Praia Grande, seja de São Carlos, seja aqui de São Paulo, de Smart Sampa, e mais do que isso, o aparelho celular do policial que está em serviço recebe uma notificação. Olha, que é o aplicativo Muralha Connect. Você tem um cara procurado pela justiça perto de você e ele está vestido com uma blusa preta. O policial recebe até a foto do indivíduo procurado. É meio China isso, Xi Jinping. Fazer o break rapidinho. Guilherme Derrite está aqui, ó, candidato Senado. A governador. E também. Governador.
@Guilherme Derrite nas redes sociais. Vamos fazer um break para a rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. E o pessoal gosta muito de você, viu, Derrite? Acho que você já está eleito. Faz o break, ô Reginaldo. Final. Olha, o vereador Boquinha. O nosso policial aqui. Quem é? O vereador Boquinha? Tá desligado. Tá desligado. Quando a tornozeleira também... Obrigado, uma entrevista. Quando tem também o controle da saidinha, das tornozeleiras também fica nesse painel, igual o Derrite estava falando, quando ele está numa área próxima ao limite, ela fica meio laranja e tal. Mais tecnologias como essa, que nem teve da Polícia Civil, que identificou mensagens apagadas que a Polícia Civil usou e tal, desse caso bárbaro que teve. O que mais de tecnologia tá para chegar ou pode chegar, o secretário? Acho que o principal nessa, eu até acompanhei a sua pergunta ali, Fuzil. O principal é a ampliação do Muralha Paulista em todo o estado de São Paulo. Tem muitas boas iniciativas dos prefeitos, só que falta o prefeito, é o principal, é a base de dados que ele não pode ter, quem tem é o Estado, de indivíduos procurados pela Justiça, de veículos produto de roubo ou furto. E quando a gente faz a conexão do sistema do município com a Muralha Paulista, a gente consegue devolver o alerta, seja para a Guarda Municipal, por isso que eu sou favorável a essa integração que eu te falei. Não me interessa se quem vai prender vai ser a Guarda, Polícia Civil, Polícia Militar, interessa que o bandido seja preso. Então, esse processo de expansão do que está sendo feito aqui na capital, em todo o estado, acho que é a grande entrega que nós vamos ter, mais a contratação regionalizada, que tem municípios de 5, 6 mil, 10 mil habitantes que não tem capacidade de investimento. Aí o estado vai fazer a licitação para que uma empresa seja contratada para realizar o buraco que existe nessa muralha. Então, este Smart Sampa, é só São Paulo que tem? É uma contratação do município de São Paulo, mas a base de dados é parceria conosco, com o Estado. Tem um convênio com a Secretaria de Segurança Pública. Convênio Estado e Prefeitura. Quem paga, obviamente, é o município para ter o Smart Sampa, que roda a base de dados do Muralha Paulista. Paulista. As câmeras, né? Eles têm as câmeras e a gente tem a base de dados. Essa integração deu certo, a gente está propondo expandir para os outros municípios que já possuem sistemas de monitoramento. Mas tem a chapa dos carros também, né? Veículo produto de roubo furto, a placa dos veículos, e tem o reconhecimento facial dos indivíduos procurados pela Justiça. Agora, isso não é Brasil inteiro, né? Ou já é Brasil inteiro? Porque antigamente não tinha... O RG era cada estado tinha um RG. Você podia ter 12 ainda RG. Continua assim, mas o nosso sistema, ele pega o Banco Nacional de mandado de prisão. Então, se vier um indivíduo procurado de Minas Gerais, do Pernambuco aqui, o nosso sistema vai detectar. Ah, legal. Ele mapeia o Brasil inteiro de criminosos. Criminosos, né? Exatamente. Então, assim, não precisa ficar preocupado. Só que é bandido. Esse mesmo sistema é aquele que foi implantado no Allianz Parque, que capturou 184 procurados pela Justiça que ingressaram para assistir os jogos. Inclusive, um indivíduo procurado por tráfico internacional de drogas, a torcida de um time de Minas Gerais, porque hoje em dia não tem mais ingresso. Então a gente conseguiu evitar o cambismo do lado de fora e o indivíduo não entrega mais um ticket. Ele para comprar ingresso, ele tira uma foto e no dia ele faz o reconhecimento facial. Sim. Só que quando ele chega lá e faz o reconhecimento facial, roda o Muralha Paulista. Rodou no Muralha Paulista, já avisa a polícia que tem um indivíduo procurado pela Justiça que entrou no campo. Incrível. A gente quer reduzir a violência nos estádios, afastando aqueles que não podem comparecer, para que seja um público mais família, e evita o cambismo. Isso dá medo, hein? Black Mirror. Isso é Black Mirror. Black Mirror, mas me parece uma iniciativa muito melhor do que uma tornozeleira, que o cara vai lá e prende em outro lugar. Pelo menos o reconhecimento facial do bandido que já cometeu um crime, você consegue mapear esse cara. A tornozeleira eu vejo que é um upgrade disso, porque são indivíduos que já cometeram crimes, que já praticaram violência contra a mulher, por exemplo. E ela dá uma eficácia maior. A medida protetiva deixa de ser um pedaço de papel e tem um monitoramento mais eficaz por parte do Estado. Vou dar um exemplo. Nós tivemos já mais de 40 indivíduos presos porque descumpriram as medidas protetivas que foram impostas. Ele não podia se aproximar ou da residência da ex-companheira ou da própria ex-companheira. Ela baixa o aplicativo SP Mulher Segura, adiciona o ícone ativar localização. Qualquer local do estado de São Paulo que o indivíduo se aproximar dela, naquele limite que a medida protetiva exige, gera um alerta de inteligência artificial para a central de operações da PM e a viatura chega rapidamente. Bom, hein, para proteger a mulher. Agora, não adianta nada tudo isso se a gente ficar com essa mentalidade que bandido é bonzinho, que bandido é um coitado. Isso, se a gente ficar com essa mentalidade meio canhoteira, essa mentalidade... Porque os caras não querem o quê? Eles não querem a família, não querem religião e não querem livre mercado. Não quer nada. Tudo que for... Você pode ver lá o Frei. O Frei vai lá, leva 1 milhão, os caras destroem o Frei. Por quê? Porque eles não querem religião. Eles não podem ter religião. Eles não querem ter segurança pública. Por quê? Porque eles não querem que a gente
Que a gente tem a família, que a nossa família é isso, e o livre mercado. Então, enquanto a gente tiver esse pensamento, só vamos andar pra trás. Aí Derrite. Não adianta nada, Derrite. Sabe por quê? Porque você vai virar o vilão da história. Você vai virar sempre o vilão da história. O opressor. O malvadão. Mas ele já é colocado assim. Enquanto tiver... Eu sei, mas... A imprensa... Mas é esse negócio do seu discurso. Mas é esse negócio do opressor e do oprimido. Por que no livre mercado não tem opressor e oprimido? Não. Por que não tem? Porque tem dinheiro. No livre mercado, o judeu faz negócio com o árabe, o preto com o branco, o japonês com o outro. Dinheiro não tem cor. Porque é o livre mercado. Não tem esse negócio do opressor e do oprimido. É a mesma coisa religião, é a mesma coisa na família. Boa. Entendeu? E esse pensamento que a gente tem, porque sempre você olha isso. A notícia que saiu não foi essa. Saiu que vocês mataram 600 pessoas. Exato. A notícia que saiu no jornal, desse negócio, quanto vocês pegaram aí de... Celular, 10 mil. 10. Saiu, sob Derrite e Tarcísio, polícia mata 600 e poucas pessoas. É isso que saiu na notícia. Não bandidos, pessoas. Né? É isso aí. Só que quando assaltaram a Globo, assaltaram a Globo, no G1 sai bandidos. Bandidos. Tá vendo? Então, se não mudar, se essa mentalidade não mudar... Mas, Emílio, volta num outro tópico que a gente comentou. Por mais que exista uma tentativa de deturpar o trabalho, a gestão, tudo que a gente vem fazendo, primeiro que nós temos resultados. E acima de qualquer coisa, o resultado ele acaba sendo incontestável. Segundo ponto, não reverbera na população. A população não aguenta mais esse trabalho, por muitas vezes desonesto, que alguns veículos de comunicação fazem em cima da segurança pública. Não se combate crime organizado achando que a gente vai entrar numa comunidade que era um território quase que dominado, como era na Baixada Santista, que nós realizamos a Operação Escudo, Operação Verão. Nós apreendemos 3,5 toneladas de drogas nas operações, prendemos 1.700 criminosos, 474 procurados pela Justiça estavam nessas comunidades. E a população que mais agradece a gente é justamente a população da Baixada. Comprovadamente, foi feita uma pesquisa, 90% da população apoiou o trabalho da polícia lá. Porque ninguém aguentava mais, ninguém quer ver o seu filho, porque as pessoas lá são mais vulneráveis. Exatamente. A dona de casa tem que sair cedo para trabalhar. Não quer ver o filho dela virando traficante, ela quer ver o filho dela na escola, estudando. Mas se você vai numa comunidade, o cara que menos gosta de bandido é da comunidade. Sem dúvida. E o que a imprensa fala, a polícia entrou na comunidade. É o que menos quer o bandido, é o cara que mora lá na favela. É a guerra de narrativas. É isso, não tenho dúvida nenhuma. É isso aí. E isso é uma coisa que tem que mudar, cara. Porque senão o Brasil vai ficar nessa. Mas o único cara que eu acho que é político que tá tentando levantar essa bandeira é o Derrite. Mas agora estão querendo, não querem aquele... Vão derrubar o Derrite? Vão derrubar o Derrite. É mais difícil. Deixar o Derrite inelegível. O povo não é bobo. Polícia tem que trabalhar sem arma agora. E agora inelegível é uma coisa que... Tá virando moda. Que é rapidinho. 2 palitos. É só querer. É nosso futuro governador. A assinatura já era. O tio de Sorocaba quer, mas ele vai... Você dá essa risadinha, Não é? O cara, o Manga tá louco pra pegar o governo. O que mais? Tem perguntas? É isso, Dedê? Delari, ele adora. Já estão cozinhando o Derrite, ó. Mandar um abraço pro Nico. O Nico tá assistindo a gente. Grande Nico, pô. O Nico mandou um abraço. Ganhamos ontem, Nico. 4-1. O Nico acha que é o chefe do Derrite. Mas precisa ligar pra secretária do Derrite pra marcar Mas o Derrite é chefe do Nico. é o chefe do Nico. Agora o Nico é gente fina, né? Ele é demais. O Nico é de demais. Muito gente Olha, fina. o Nico, Gente boa. O Nico, eu acho que é um dos caras que mais amam Vocação. aquilo ali. Você também, né? Mas a gente tem que respeitar a história do Dr. Nico. São 44 anos só de serviço na Polícia Civil. É um cara que entrou numa posição ali de carcereiro da Polícia Civil, foi investigador, se tornou delegado, chegou a delegado geral. Foi o grande mentor aí do nosso delegado geral, o Dr. Arthur Dian, que vem fazendo um trabalho espetacular, o Dr. Arthur à frente da sua equipe na Polícia Civil. Claro, nós temos problemas históricos em todas as instituições, mas a gente está conseguindo fazer frente e resolver, e o Nico é um grande parceiro da gestão. Agora, fala uma coisa. O que você gostava? Você gostava mais quando você estava na rua, quando você estava lá girando, ou você prefere agora que você está em Brasília, criando a lei, você está tomando bordoada e tudo lá, mas tem mais poder, né? Porque agora você é um cara que começou lá. Você tem uma história, né? Você tem uma trajetória, que é uma história, né, o Derrite? Não, mas
gostar mesmo. Eu gostava mais quando eu tava patrulhando, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Mas rua mesmo? Eu sou... Diz que você era bravo, né? Tem uns vídeos seus. Exigente. Tem o Derrite Jovem. Derrite Jovem com a... Digamos exigente. Eu usava a força proporcional que eu era recebido. Então, mas educado. Claro. Eu acho assim, vocês falaram do Frei Gilson, uma pessoa que eu admiro muito. Eu sou católico, praticante, minha esposa. Acho que Deus foi desenhando o destino, né? A gente tem planos para nossa vida e Deus tem outros, e a gente não sabe, tem que entregar na mão de Deus. O que a gente deve fazer, no meu ponto de vista, eu como gestor político e servidor público, é me dedicar ao máximo. Então, quando eu fiz a Academia do Barro Branco, Academia Militar, eu tive que passar pela FUVEST. Depois que eu fiz 4 anos de Academia Militar, fui trabalhar em Osasco, queria trabalhar na Rota, eu fiz os cursos para poder me habilitar. Depois eu fiz faculdade de Direito, fiz pós-graduação em Direito Constitucional. Estou terminando agora meu mestrado em Gestão e Políticas Públicas. Eu nunca parei de estudar. Eu acho que você tem que estar preparado para quando a oportunidade aparecer, deixar aqueles que têm muita dor de cotovelo falar que foi sorte, mas a gente tem que se dedicar. Mas eu já era deputado, já estava no mandato, mas eu tenho muito orgulho da Polícia Militar, da Rota, das unidades que eu trabalhei e principalmente dos policiais que fazem a diferença na vida da população no estado, policiais civis e militares. Ele tem essa cara de garotinho, mas ele era da C14, ele era da Corintiana. Tático cinza. Nada, eu entrei na polícia em 2003. Não vem não. Ele era da Corintiana. Essa foto foi em 2010, já tem uns essa cara de influência. Só tem essa carinha de... Mas você sabe de uma coisa? A gente percebe, viu, ô Derrite, a gente percebe que você faz isso com... Sabe, isso é uma coisa legal. Você faz isso com... vocação, nasceu para. Você é um cara que... Eu amo o que faço, eu acho que assim, mais do que gostar do que faz, de se dedicar a uma profissão, uma missão, que hoje eu entendo como missão, é o que eu quero entregar para os meus filhos. Então eu quero entregar para o filho da Dona Maria que está assistindo a gente, para o seu João, o mesmo que eu quero entregar para o meu filho. Às vezes meu filho, coitado, o de 12 anos já entende um pouco mais, mas o de 6 anos eu encontro a população no shopping, como eu falei, no restaurante, fala, pô, seu pai, parabéns e tal. Ele fica falando, papai, você conhece ele de algum lugar? Eu falei, não, estou conhecendo agora, mas é o legado que a gente quer deixar, é melhorar a segurança pública do Brasil. Claro, no estado de São Paulo, que é a minha responsabilidade, e nesse contexto a gente sabe o que pode melhorar muito, que é a reforma no Congresso Nacional. Eu vou continuar lutando para que isso aconteça. Boa. Tem que mudar essa mentalidade. Muito bem. Conversamos aqui com o Derrite, Guilherme Derrite nas redes sociais, no Instagram. Mais uma vez, queria agradecer sua participação aqui no Pânico. Sempre que a gente pede, você está aqui com a gente. Obrigado, viu, Derrite? Eu que agradeço. Queria agradecer a todos os policiais que participaram da última Operação Carnaval, resultados históricos. Isso só aconteceu graças ao trabalho profissional de todos vocês. Obrigado.